amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Meu nome é Timóteo Elker, eu sou irmão do Tiago, que é o apresentador oficial aqui do canal. Mas neste trimestre estamos juntos estudando o livro de Gênesis por meio deste guia de estudos que você pode acessar pelo site da CPB. E chegamos já à lição de número 7, a aliança com Abraão. Na semana passada começamos nossa investigação sobre Abraão, traçando sua genealogia, o que nos levou à conclusão de que ele nasceu por volta do ano 2000 da história humana em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, uma cidade pagã, mas que por ordem divina deixou aquele local e juntamente de sua família migrou para Harã, uma outra cidade adoradora dos astros. Mas após a morte de seu pai, Abrão, que já tinha 75 anos de idade, recebeu uma ordem especial de Deus no capítulo 12. Ler Lehá, saia você mesmo de Harã e vai para Canaã. Abrão cumpre a ordem e desce para Canaã, mas há fome na terra e ele busca socorro no Egito e também mente sobre Sarai ser sua esposa, fazendo com que Faraó a tome por mulher. Mas Deus intervém de modo sobrenatural, preserva Sarai e Abraão sai do Egito com grandes riquezas e volta para Canaã. No capítulo seguinte, o 13, foi narrada a separação entre Abrão e Ló, e ali vimos o traço de caráter de Abrão de levar em consideração os interesses dos outros, em contraste com o comportamento de Ló, que colocou a obtenção de riquezas e conforto acima de tudo, e por isso foi morar em Sodoma. O capítulo 14 tratou da guerra dos 4 reis do norte contra os 5 reis cananeus. Como resultado da batalha, Ló foi levado cativo, mas Abrão, com seus 318 guerreiros adestrados, atacam o acampamento elamita de noite e recuperam não apenas os prisioneiros, mas também os espólios de guerra, dos quais Abrão entregou o dízimo para o sacerdote rei Melquisedeque. E por que fizemos essa recapitulação da semana passada? Porque o capítulo 15 de Gênesis, que é alvo do nosso estudo atual, começa exatamente da seguinte maneira. Gênesis 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, quais? O ataque ao rei de Elão. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Parece que as fortes emoções da batalha ainda não tinham passado e Abrão, considerando tudo o que ocorrera, poderia esperar pelo curso natural das coisas que os exércitos inimigos viessem contra ele buscar revanche. E é por isso que Deus fala com Abrão em termos militares. Não temas, eu sou o teu escudo. A próxima frase que Deus fala reforça essa imagem bélica da cena. Teu galardão será sobremodo grande. Galardão significa recompensa, um prêmio. E no Antigo Testamento, frequentemente é prometida uma recompensa especial a quem vencer uma batalha. Por exemplo, Josué, na conquista de Canaã, prometeu dar sua filha como esposa a quem ferisse a cidade de Kiriat Sefer. Na história de Davi e Golias, Saul prometeu um prêmio triplo a quem matasse o gigante: riquezas, isenção de impostos e a própria filha por esposa. Em Ezequiel 29, Deus diz que Nabucodonosor e seu exército estão prestando um serviço a ele e, como recompensa, Deus lhes daria as riquezas do Egito. Em Gênesis 15:1, o contexto é o mesmo. Abraão venceu uma batalha e não aceitou a recompensa oferecida pelo rei de Sodoma. Mas agora o próprio rei do universo vem lhe prometer o seu prêmio. Teu galardão será sobremodo grande. Mas Abrão recebe a promessa com desconfiança. Ele diz nos versos 2 e 3, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Note que ao falar dessa maneira, Abrão está fazendo referência ao capítulo 12, quando Deus prometeu que faria dele uma grande nação. É como se ele dissesse, o Senhor não começou a cumprir nem a promessa que me fez no passado e agora está fazendo uma outra promessa?
Então, o que é que está prometendo agora? E novamente Abrão raciocina que a solução para o caso seria humana e que Eliezer, o servo damasceno, deveria ser seu herdeiro. Isso é bastante estranho para os nossos dias. Um servo como herdeiro? Vamos entender isso melhor. Você já conhece essa imagem? Do lado direito temos a cidade de Ur, de onde partiu Abrão. Também é possível ver Harã, e entre esses dois locais está a atual cidade de Kirkuk, próxima da qual está o sítio arqueológico de Nuzi, escavado entre 1925 e 1931. Em Nuzi foram descobertos milhares de tabletes com inscrições de assuntos contábeis, contratos e certidões de vários tipos. Esses documentos nos ajudam a entender melhor a vida na antiguidade. Muitos estudiosos veem uma relação entre os tabletes de Nuzi que tratam de adoção com o relato de Abrão desejando instituir Eliezer como seu herdeiro. O tablete HSS 922 fala de um servo chamado Paitshub, que foi adotado por um homem muito rico e que se tornou herdeiro, sob condição de Paitshub cuidá-lo em sua velhice e lhe fornecer um sepultamento adequado. Em outro tablete de adoção, temos a frase: ele não fará outro estranho além de seu filho Zig, o que reforça a conclusão de que era um costume mesopotâmico que pessoas abastadas, mas sem filhos, adotassem um herdeiro. Isso explica o comportamento de Abrão. Ele tinha saído da Mesopotâmia, mas ainda trazia consigo os costumes antigos. Mas o Deus que servimos é especialista em transformar o velho homem em uma nova criatura. E por isso Deus diz: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus conduz Abrão até fora da tenda e complementa: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade, ou seja, inumerável, incontável. E o verso 6 arremata: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O apóstolo Paulo vai usar exatamente esse episódio em Romanos capítulo 4 para explicar a justificação pela fé. Mas o ponto de maior destaque é o que acontece depois disso. No verso 7, Deus repete a promessa de dar a terra de Canaã a Abrão, e no verso 8, Abrão pede uma garantia. Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la, possuir a terra? Deus então ordena o ritual para entrar em aliança com Abrão. Uma novilha, uma cabra e um cordeiro foram partidos ao meio, e ao escurecer, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais partidos, como símbolo do próprio Deus passando. E assim foi feita a aliança entre Deus e Abrão. Mas como entender essa estranha cena? Em primeiro lugar, temos que ter em mente que esse ritual era comum no Antigo Oriente. Um contrato importante envolvia o ritual de andar entre animais partidos. Aliás, a própria expressão fazer aliança poderia ser traduzida literalmente como cortar uma aliança, conforme já explicamos no vídeo que trata da autoria de Gênesis. Além disso, os animais cortados eram um símbolo da cláusula penal do pacto. Hoje em dia nós também temos cláusulas penais, ou seja, penalidades estabelecidas para quem descumpre um contrato. Assim, por exemplo, se o aluguel ou a prestação do carro não são quitados em dia, sobre o valor em atraso incide multa, juros, correção monetária. Em Gênesis 15, os animais partidos ao meio eram um lembrete da cláusula penal da aliança. Assim como eles foram partidos, quem violasse a aliança deveria ser partido ao meio. Uma imagem chocante era usada para inspirar a fidelidade em quem participasse do pacto. E como é grande a condescendência de Deus em baixar ao nível humano e passar entre as partes cortadas, para deixar claro a Abrão que sua promessa não falharia. Os teólogos evangélicos, ao comentarem esse episódio, gostam de enfatizar que apenas Deus passou entre os animais cortados. E disso retiram a conclusão de que na aliança feita com Abrão em Gênesis 15, somente Deus se comprometia a tomar uma providência, sem contrapartida humana nenhuma, e por isso entendem que essa era uma aliança de graça, pois a iniciativa de fazer a promessa era de Deus e também a responsabilidade pelo cumprimento da promessa também era de Deus.
Nessa visão do assunto, a aliança seria exclusivamente unilateral e Abrão não podia assumir nenhuma contraprestação de nenhuma espécie, porque era um pecador falível. Esse assunto já foi muito debatido aqui no canal. Inclusive, há um vídeo específico que o Tiago gravou para examinar se Abrão também passou entre os animais cortados. Eu vou deixar o link na descrição para você conferir. Mas como nós devemos nos posicionar nessa discussão? É verdade que a Bíblia não diz que Abraão passou entre os animais, mas a Bíblia também não diz que ele não passou. Lembre-se que a ausência de evidência não pode ser tomada como evidência da ausência. O silêncio do texto não pode servir de prova conclusiva. Embora a Bíblia não declare se Abraão passou ou não entre os animais, dando margem a princípio para duas possibilidades, sabemos que Ellen White, a profetisa do Senhor, informa que Abraão passou sim pelo meio dos animais. E isso está registrado no livro Patriarcas e Profetas. Por determinação divina, Abrão sacrificou uma bezerra, uma cabra e um carneiro, cada um de 3 anos, dividindo os corpos e pondo os pedaços a pequena distância entre si. A estes acrescentou ele uma rola e um pombinho, que entretanto não foram divididos. Isto feito, reverentemente passou entre as partes do sacrifício, fazendo a Deus um voto solene de perpétua obediência. Atento e perseverante permaneceu ao lado dos corpos mortos, até baixar-se o sol, a fim de guardar de serem contaminados ou comidos pelas aves de rapina. Então, ainda na parte clara do dia, Abrão passou entre os animais, e Deus passou quando já era noite. Como nossos amigos evangélicos não têm a luz do dom profético neste tempo do fim, é compreensível que fiquem sem um entendimento correto sobre o procedimento adotado quando Deus fez o pacto com Abrão. Mas nós, adventistas, que cremos no espírito de profecia, fomos agraciados com mais luz. Uma luz que jamais contraria as escrituras sagradas, mas que esclarece pontos na Bíblia que podem deixar alguma dúvida. O verdadeiro profeta de Deus, quando fala em nome do Senhor, jamais ensina algo errado. Se alguém se diz profeta, mas alguns de seus ensinos são errados, é porque é um falso profeta. Não pode haver meio termo, não podemos separar nos escritos dos verdadeiros profetas o que é e o que não é inspirado. Quem começa a fazer isso com os escritos de Ellen White, depois passará a fazer o mesmo com a própria Bíblia. Mas por que destacamos isso? Pela repercussão teológica de Gênesis 15. O fato de Abrão ter passado entre os animais não retira em nada o caráter de graça daquele pacto, mas revela que mesmo numa aliança de graça, o ser humano deve assumir o compromisso de permanecer na graça e em obediência aos mandamentos de Deus, como fez o próprio Abraão, pois capítulos à frente Deus fala o seguinte: Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, a aliança da graça pela qual temos a redenção é baseada apenas na providência e nos méritos de Cristo, mas isso não exclui a condição a ser cumprida pelo ser humano como uma resposta necessária à graça divina. Próxima cena, capítulo 16, que corresponde ao estudo de segunda-feira. Temos o relato do envolvimento de Abrão com Agar, a serva egípcia, e o nascimento de Ismael. A própria Sarai, esposa de Abraão, ofereceu sua escrava para se deitar com seu marido e assim gerar o herdeiro e efetivar a promessa divina. Novamente aqui, a arqueologia pode nos ajudar a entender o que aconteceu. Perto de Ur está o sítio arqueológico de Suzã, a cidade em que morou a rainha Esther muitos séculos depois de Abrão. O local foi escavado desde o século XIX. Em 1901 foi encontrada a estela que aparece ao lado direito da tela. É um bloco de pedra com mais de 2 metros de altura. Ampliando a imagem é possível ver que há algo escrito. O texto ficou conhecido como o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei babilônico que escreveu o mais antigo e organizado código de leis, e estamos falando dele exatamente porque nos ajuda a compreender a história de Abrão. Veja o que encontramos no artigo 144 do Código de Hammurabi. Se um homem
tomar uma esposa e esta der ao seu marido uma criada, e esta criada tiver filhos dele, mas este homem desejar tomar outra esposa, isto não deve ser permitido, e que ele não possa tomar uma segunda esposa. E o artigo 146 diz assim: se um homem tomar uma esposa e ela der a este homem uma criada que tiver filhos deste homem, então a criada assume posição de igualdade com a esposa. Porque a criada deu filhos a seu patrão, ele não pode vendê-la por dinheiro, mas ele pode mantê-la como escrava entre os criados da casa. A prática social de dar uma criada como concubina ao marido estava tão arraigada na região de onde veio Abrão que foi regulada até mesmo em lei. Então note que em Gênesis 16 também é uma reprodução dos costumes mesopotâmicos na família de Abrão. Abrão está agindo de acordo com a cultura, mas em desacordo com a promessa de Deus. Para Abrão e Sarai, parecia que Deus precisava de uma ajudinha. E desse ato, que foi na verdade uma demonstração de falta de fé, nós vemos consequências até hoje. Os árabes são descendentes de Ismael e os judeus são descendentes de Isaque. Os dois povos disputam a mesma terra e se matam até os dias de hoje, simplesmente porque Abrão e Sarai acharam que o método humano é superior à promessa divina. No final do capítulo, maltratada por Sarai, Agar foge para o deserto, mas é socorrida pelo anjo do Senhor, que faz a ela a promessa de que a sua descendência seria tão numerosa que não poderia ser contada. A lição ainda nos pede para ler o comentário que Paulo fez sobre esse episódio. O texto está em Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. A chave para entender o texto está no verso 24, em que Paulo diz que essas mulheres, Sara e Agar, são 2 alianças. Agar é comparada à antiga aliança, da qual Moisés foi mediador, e Sara é comparada à nova aliança, da qual Jesus é mediador. E assim como há 2 alianças, a Bíblia apresenta também 2 leis, uma imutável e eterna, outra provisória e temporária. A argumentação do livro de Gálatas é que essa lei provisória e temporária dada por Moisés serviu para nos conduzir a Cristo. E, portanto, os cristãos estão submetidos agora à lei de Cristo, não à lei de Moisés, razão pela qual cerimônias como a circuncisão e a celebração das festas judaicas não são mais exigidas. Esse é o comentário alegórico que Paulo fez de Gênesis 16. Se você tem dificuldade com esse assunto das 2 alianças, existe aqui no canal um curso tratando do assunto e o link também vai estar na descrição. Partimos agora para Gênesis 17, que corresponde ao estudo de terça-feira. Verso 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Esse chamado de Deus para a perfeição aparece em toda a Bíblia. Em 1 Reis 8,61, Salomão disse ao povo: Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje fazeis. Em Mateus 5,48, o próprio Jesus disse: Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Escrevendo para Timóteo, Paulo esclareceu que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E com que finalidade? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Podemos citar ainda a Tiago, que ensinou que a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Essa é a ideia da perfeição bíblica, o pleno desenvolvimento do caráter cristão para em nada sermos deficientes, vencendo nossos pecados e inclinações pelo poder que vem da graça de Cristo. Abrão era um homem de virtudes, ele era hospitaleiro, cortês, resistiu à idolatria e demonstrou desprendimento quando Deus o chamou para deixar a sua terra natal, mas a confiança em Deus ainda era deficiente. E quanto a nós? Será que não há também deficiências morais que precisamos corrigir em resposta a esse alto chamado de Deus? Temos a virtude de ter uma teologia correta, mas tantas vezes somos flagrados envolvidos em fofocas, praticamos a Santa Ceia e o lava-pés, mas frequentemente guardamos remorso e ressentimento em relação a nossos irmãos de fé. Pregamos que está próximo o momento em que Deus virá purificar este planeta, mas no dia a dia não mantemos um vocabulário puro. É por isso que o chamado feito a Abrão também é um chamado para nós: andar na presença de Deus e ser perfeito, curar as deficiências morais e desenvolver um caráter simétrico. Mas atenção, nunca haverá um momento em que poderemos dizer: já atingi a meta. Não preciso de mais crescimento, não. Pelo contrário, a caminhada cristã tem de ser de progresso contínuo, não apenas nesta vida, mas também por toda a eternidade. Pois quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais desejamos o amor, mais a abnegação, mais a pureza, mais a santidade. A próxima cena é a de mudança de nome. O nome de Abrão, que significa pai exaltado, foi mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações. A mudança de nome indicava que o futuro de Abraão seria mudado também. Naquele tempo, Abrão tinha apenas um filho, Ismael, mas Deus ainda o faria extraordinariamente fecundo. Nessa mesma ocasião, o rito da circuncisão foi dado a Abraão. Deveria ser observado pelo patriarca e também por seus descendentes como um sinal de que eram dedicados ao serviço de Deus e separados dos idólatras. Cortava-se a própria carne como um sinal de que Deus os havia cortado e separado de todas as nações como seu povo peculiar. E a pergunta 3 pede que respondamos qual é o significado espiritual e profético do rito da circuncisão. E para fazer isso, nós vamos postar um outro vídeo aqui no canal. Na verdade, é um vídeo antigo que gravamos em 2017. Ele explica todos os detalhes da circuncisão, desde como era feita a cirurgia até o significado espiritual do ato. O link vai estar também na descrição do vídeo. Vamos agora para Gênesis 18, no estudo de quarta-feira. O Senhor Jesus e 2 anjos aparecem para Abraão. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia, quando viu à distância 3 viajantes. Sem esperar que eles pedissem qualquer favor, Abraão levantou-se rápido e foi apressado ao encontro deles, insistir que aceitassem a sua gentileza. Trouxe água para que lavassem os pés e ele próprio escolheu a comida que seria servida. Esse ato de cortesia Deus considerou de importância suficiente para ficar registrado na Bíblia. E foi com base nesse episódio que o apóstolo Paulo nos faz a advertência: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Hebreus 13, verso 2. Abraão não sabia que estava lidando com os seres celestiais, muito menos com o próprio Filho de Deus. E esse é o ponto. Nossa cortesia não pode ser baseada na importância do outro, no status do outro. O critério deve ser o que Jesus ensinou: amar o próximo. O próximo, não apenas o importante. O próximo, não apenas o popular. Amar o próximo, independentemente de quem ele seja. E isso é um desafio, porque o próximo que precisa ser amado e acolhido, geralmente é aquele que vai nos dar trabalho. Abrão não julgou que o trabalho era incômodo demais. Vamos nos inspirar no exemplo dele. Quando Abraão olhava para seus hóspedes, ele via apenas 3 viajantes cansados. Mas logo o caráter dele se revelou. Sara foi chamada pelo nome próprio por um dos visitantes que nunca tinha visto. E em seguida, a promessa que estava distante ficou próxima.
Certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Gênesis 18:10. Abraão tinha 99 anos nessa ocasião, e quando Isaque nasceu, ele estava com 100. No capítulo 12, Abraão estava com 75 anos quando recebeu a promessa de dar origem a uma grande nação. Entre a promessa feita por Deus e o nascimento do filho da promessa, 25 anos passaram. Para Abraão e Sara, muitas vezes pareceu que a promessa não se cumpriria, mas os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança, porque ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Na cena seguinte, o Filho de Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Antes, porém, que o juízo caísse sobre os transgressores, haveria um exame, uma investigação. Se não houvessem passado os limites da misericórdia divina, seria concedido um tempo para que se arrependessem. E compreendendo essa possibilidade, Abraão começa a interceder pelos possíveis justos de Sodoma e Gomorra. Ele começa com 50 justos e vai baixando o número até 10. O livro Patriarcas e Profetas relata a cena da seguinte maneira: 2 mensageiros celestes partiram, deixando Abraão só com aquele que agora soube ser o Filho de Deus. E o homem de fé pleiteou pelos habitantes de Sodoma. Uma vez ele os salvara com a espada, agora se esforçava por salvá-los pela oração. Ló e sua casa ainda eram moradores ali, e o abnegado amor que prontificara Abraão para os livrar dos elamitas procurava agora salvá-los da calamidade dos juízos divinos, se tal fosse a vontade de Deus. O destaque vai para a frase "agora se esforçava por salvá-los pela oração". O que a oração pode fazer? Mesmo eu sendo de uma família tradicional adventista, por muito tempo eu não entendi a oração. Por que orar a Deus se Ele já sabe o que eu preciso? Por que interceder por outros, como fez Abraão, se as pessoas já tomaram as decisões delas? Será que a oração faria Deus violar o livre-arbítrio alheio? Talvez você tenha essas dúvidas também. Por isso eu gostaria de sugerir este livro, Movendo o Braço do Altíssimo, Como Orar Segundo a Vontade de Deus. Ele vai demonstrar biblicamente que faz parte do plano de Deus conceder como resposta à oração fervorosa aquilo que Ele não nos daria se nós não pedíssemos. O livro é publicado pela editora Luz do Mundo e o link para mais detalhes vai estar na descrição. E para terminarmos, eu gostaria de retirar uma lição prática para nós dos textos da parte de sexta-feira. O amor pelas almas que pereciam inspirava a oração de Abraão. Ao mesmo tempo em que lhe repugnavam os pecados daquela cidade corrupta, desejava que os pecadores pudessem salvar-se. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor para com o pecador. Em redor de nós existem almas que descem à ruína, tão irremediável, tão terrível como aquela que recaiu sobre Sodoma. Cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir desta condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para o fazer retroceder do caminho da morte? Onde estão os que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por ele? Que manifestemos para com os pecadores ao nosso redor a mesma piedade que Cristo, que veio buscar e salvar o perdido. Que Deus o abençoe.